Bom, seguindo os pedidos da Sônia, que é a coordenadora de catequese que você conhece como tia Soninha, eu vou gravar para vocês aulas curtas de catequese para que vocês tenham conteúdo e não percam o ritmo de estudo agora na preparação para comunhão, que seria daqui a pouco tempo, mas não sei se como vai ser o cronograma agora com toda essa confusão do coronavírus. Mas eu preparei um roteiro breve para o vídeo de hoje. Eu espero fechar em no máximo 15 minutos, se Deus quiser em menos, para que a gente possa ter esse conteúdo sem também ser algo enfadonho ou excessivamente longo. Bom, vamos começar. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema que eu separei para hoje é, evidentemente, a Páscoa, já que é uma festa que se aproxima. Então, eu decidi falar sobre isso já em preparação, usando o Evangelho de agora, de domingo. Então, é o encontro 18 no livro de vocês, e vamos começar pelo Evangelho. Eu vou ler aqui para vocês. Estava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, terra de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro tinha caído doente, era aquela que tinha ungido os pés do Senhor com perfume e os enxugara com os seus cabelos. Então, as irmãs enviaram a Jesus esse recado: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não é de morte, mas sim para a glória de Deus, manifestando-se por ela a glória do Filho de Deus. Marta disse então a Jesus: Senhor, se tu cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Mas, ainda agora, eu sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu-lhe: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Creis nisto? Ela respondeu-lhe: Sim, ó Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Bom, alguns pontos interessantes nesse evangelho, que são os pontos centrais do que a gente chama de cristianismo. Primeiro, a verdade é uma pessoa, a verdade é o Cristo que veio para libertar a gente. A Páscoa dos judeus era uma festa que era celebrada muito antes do Cristo, desde a época de Moisés, né, porque o povo vivia escravo no Egito e foi liberto por Moisés, e a Páscoa é a marca da libertação da escravidão do Egito. O povo antes da Páscoa da primeira Páscoa, né, antes era escravo e agora é liberto. Assim como nós somos antes do Cristo, ou melhor, éramos antes do Cristo, escravos do pecado, e agora somos livres pelo Cristo. E essa liberdade vem com a ressurreição. Essa liberdade vem quando Cristo, que ainda não tinha passado por isso, obviamente, mas quando ele sofre e morre na cruz, e depois ressurge, o mesmo processo é um processo pelo qual a gente vai passar. A gente vai sofrer, uma hora a gente vai morrer, mas a morte não vai vencer a gente. Mesmo que a gente morra, a gente vai viver. Como Cristo diz a ela. Ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, vai viver para sempre. A vida eterna é estar junto com Deus no céu. É diferente do que a gente chama de morte eterna, ou a segunda morte, que é quando a pessoa teve uma vida ruim, não se arrependeu, e depois da morte física vai experimentar a segunda morte, que é a morte da alma, que é um processo
eterno que a gente chama de inferno. E é uma coisa muito triste. Não foi para isso que Deus fez a gente. Deus fez a gente para liberdade. Como a gente costuma cantar na igreja, na missa, é para a liberdade que o Cristo nos libertou. E o Cristo não deseja que nenhum de seus filhos se perca. Ele deseja que nós tenhamos a liberdade. E ele trabalha para isso. Ele busca fomentar em nós essa vontade de ser livres. E essa vontade de ser livre existia em Marta. A Marta, essa mulher que seguia o Cristo, ela confessa a fé nele. Veja que bonito, ela fala: Senhor, se tu cá estivesses, meu irmão não teria morrido. Ou seja, essa doença, se você estivesse aqui, não teria conseguido levar o meu irmão. Ele não teria saído dessa vida tão cedo. Mas já que você está aqui agora, eu tenho fé que se você quiser e pedir para Deus, Deus vai conceder que meu irmão volte à vida. E Jesus fala exatamente isso. Fala assim: olha, eu sou a verdade e a vida. O seu irmão vai ressuscitar. E ela fala: eu tenho fé nisso. Ele vai ressuscitar quando todo mundo for ressuscitar na ressurreição dos mortos, lá na frente. E Jesus fala: não. Ele vai ressuscitar agora, porque eu sou a vida. E aquele que crê em mim vai viver para sempre. E ele ressuscita Lázaro naquele momento, para ele ter mais tempo de vida. Ele prolonga a vida do Lázaro. E é bem curioso, porque isso é exatamente o símbolo pascal do pão. Jesus Cristo se entrega na Eucaristia, que é um pão. E a gente já falou disso algumas vezes durante a catequese, e é sempre bom reforçar a simbologia do pão. O pão, ele, como todo alimento, mas especialmente o pão, sempre foi símbolo disso. O pão é um alimento que prolonga a nossa vida. Se você não tem alimento, você vai morrer de fome. Se você tem um alimento, você não morre, então a sua vida é alongada. Então, Lázaro, que tinha tido o fim da sua vida, teve sua vida prolongada. Assim como uma pessoa que morreria de fome, quando ela come o pão, ela não morre mais de fome. Jesus é o pão que traz essa vida prolongada. Então, é por isso que Jesus se entrega no pão. E ainda hoje, a Eucaristia, que é o que vocês estão se preparando para receber, é o Cristo que se entrega no pão. Essa mesma vida que Jesus entrega para o Lázaro, ele quer entregar para a gente agora. Porque a Eucaristia não é só alimento para o corpo, a Eucaristia é alimento para a alma. E a alma que morreria sem a Eucaristia, ou seja, que caminharia em direção à segunda morte, de que eu falei agora há pouco, do inferno, ela deixa de caminhar em direção ao inferno por causa da vida nova, da força que a Eucaristia traz para a gente. É essa força que vocês estão agora aprendendo e se formando para buscar. Essa força de crer no Cristo, ter essa mesma fé da Marta e essa mesma recompensa da Marta, que é ter a vida de quem ela amava prolongada. Essa virtude da confiança no Cristo é muito importante. Eu acho providencial que esse texto venha agora, porque em tempos de coronavírus as pessoas estão sem esperança, elas estão realmente com muito medo. E assim como Jesus diz para Marta, ele pode dizer para você nesse momento. As irmãs dizem para Jesus, né, que o Lázaro estava doente, e ele fala para elas: essa doença não é de morte, porque ele estava pensando na vida eterna. Ele fala assim: olha, essa doença não é de morte, não é uma doença que consegue matar um filho de Deus, porque aquele que crê em mim vai viver para sempre. Essa doença pode matar o corpo, mas ela não pode matar a alma. O que mata a alma é a falta de fé, o que mata a alma são as más escolhas, o que mata a alma é o que o homem escolhe fazer. Não é a doença. A doença não é de morte. Essa doença não vai vencer o homem de fé. E assim é pra gente. Ele fala assim:
essa doença não é de morte, mas ela é para a glória de Deus, manifestando por ela a glória do Filho de Deus. Ou seja, é pela ressurreição de Lázaro que o poder de Deus foi mostrado. E é pela vitória, agora sim, sobre essa doença e a morte física, que nós vamos certamente experimentar, porque Deus vai conceder isso pra gente. Essa doença não vai vencer a humanidade, podem estar certos disso, porque Deus é maior. A gente vai ter a vitória sobre essa doença. E essa doença vai manifestar, essa vitória vai manifestar o poder de Deus, porque Deus é maior que a doença. Essa doença não vai ser de morte, assim como a morte do Lázaro não foi uma morte de verdade, porque Deus tem poder sobre a morte e desfez a morte do Lázaro. Bom, ele certamente teve uma morte física depois. Em outro momento ele morreu de novo, entre aspas. Mas ele não continuou morto, porque o Cristo também não continuou morto. E vocês podem ter certeza que agora no céu Lázaro está lá com Cristo. E é onde nós pretendemos estar no futuro. Então, em suma, nós precisamos ter a confiança de que Deus é maior do que as dificuldades de hoje em dia. E que nós precisamos ter a fé que Marta tinha em Cristo e buscar o mesmo alimento que ela buscou no Cristo, para que esse alimento prolongue a nossa vida e nos conceda, depois da nossa morte física, a vida eterna lá na frente. Você e eu, nós somos jovens ainda, temos muito pela frente aqui nesse mundo. Mas é com a força da Eucaristia hoje que nós vamos ter a força para ter uma vida boa. E lá no final, a morte não vencer a gente. Então, duas mensagens. Primeira, não tenham medo do coronavírus, não tenham medo do que mata o corpo e não tenham medo da situação de pânico que nós estamos vivendo. O vírus é preocupante, a situação requer cuidados, mas, segundo ponto, Deus é maior do que a doença. Por pior que a doença seja, Deus está com a gente e nós vamos conseguir vencer isso. Temos que ter a calma e a serenidade de que, como filhos de Deus, tudo podemos naquele que fortalece a gente. Então, agora é um momento de calma, um momento de serenidade, um momento de redobrar as orações, sim, um momento de aproveitar esse momento. Acabei me repetindo momento várias vezes. É hora de aproveitar o momento e estreitar nossos laços com Deus, rezar mais, procurar mais essa fé de Marta, para que juntos, espiritualmente, mesmo que não podemos estar juntos fisicamente, nós possamos estar juntos em espírito e em comunhão, ou seja, como um, estar juntos em Deus. Desculpa esse final ter sido um pouquinho enrolado, eu não ensaiei nada do que eu falei agora para vocês. Eu deixei aqui os tópicos que eu gostaria de falar e eu creio que eu tenha conseguido falar tudo que eu gostaria de falar. Então, muito obrigado e Deus abençoe todos nós. Vamos fechar esse momento, porque eu falei que ia ser 15 minutos, então eu tenho ainda 1 minuto, com a oração da Salve Rainha, para que a gente possa ter essa bênção de Nossa Senhora. Mesmo que vocês não conheçam a oração ainda, porque eu não passei essa oração para vocês ainda decorarem, tentem acompanhar, eu vou rezar bem devagarzinho e vamos juntos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos misericordiosos olhos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.